Fala concurseiro, fala concurseira, eu sou o professor Vinícius Ferreira, estou fazendo mais esse vídeo neste canal. Esse vídeo é destinado a você que está estudando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, principalmente para você que está estudando agora para o concurso de escrivão. Eu gostaria de pedir para você que está gostando do que eu venho fazendo nesse canal, me ajude a compartilhar esse vídeo, compartilhe esse vídeo entre seus amigos, nos grupos que você faz parte. É uma forma de divulgar o meu trabalho, divulgar o que eu venho fazendo aí no mundo dos concursos. Hoje a gente vai estudar o Decreto-Lei número 2266 de 1985, norma que está expressamente previsto no edital de escrivão da PCDR. Beleza? Vamos iniciar então o nosso estudo para o concurso da Polícia Civil. Então hoje a gente vai estudar o Decreto 2266 de 1985. Esse decreto-lei aí pode ser importante para a sua prova. A gente pode ter questões de prova relacionadas a esse decreto. Eu vou explicar para você por que é um pouco complicado estudar para ele. Então, primeiro você tem que saber qual é a finalidade da norma. Nesse início, a gente vai estudar a finalidade do decreto-lei, que é o objeto da nossa aula, e a gente vai estudar a finalidade da Lei 9264 de 1996. Professor, por que a gente vai saber essas duas informações? Porque a gente vai observar que a Lei 9264 de 1996, ele derrogou o Decreto-Lei 2266 de 1985. O que é derrogar? Derrogar você pode entender como revogar parcialmente. Então, boa parte do que está previsto no Decreto-Lei 2266 de 85 não tem mais aplicação, porque foi revogado pela Lei 9264 de 1996. Então, a nossa aula vai consistir na análise dos dispositivos previstos no Decreto-Lei e eu vou explicar para vocês como funciona atualmente. Beleza? Então, o Decreto-Lei ele dispõe sobre a criação da carreira policial civil do Distrito Federal e seus cargos, fixa os valores de seus vencimentos e dá outras providências. Já a Lei 9264 de 96, ele dispõe sobre o desmembramento e a reorganização da carreira policial civil do Distrito Federal, fixa a remuneração de seus cargos e dá outras providências. Então, o Decreto-Lei, ele cria a carreira policial civil. A Lei 9264 ele desmembra e ele reorganiza a carreira policial civil do Distrito Federal. Então, mais uma vez, saiba que boa parte dos dispositivos previstos no Decreto-Lei não tem mais aplicação. Uma pergunta importante, o Decreto-Lei, ele ainda está em vigor? A resposta é sim. O Decreto-Lei ele ainda está vigente, ele ainda produz efeitos. Decreto-Lei ainda tem vigência em nosso ordenamento jurídico? Sim. E essa pergunta é importante porque a gente não encontra o Decreto-Lei no rol dos diplomas normativos que integram o processo legislativo brasileiro. Desde a Constituição Federal de 88, que não são mais editados decretos-leis. Observe que essa lei é anterior à Constituição. Se a gente não tem mais decreto-lei, como que foi a recepção desses decretos-leis anteriores à Constituição? Segundo o STF, esses decretos-leis eles foram recepcionados com força de lei ordinária. Então, você está estudando o Decreto-Lei 2266 como se estivesse estudando uma lei ordinária. Beleza? É importante mencionar que hoje a gente não tem o decreto-lei previsto na Constituição Federal, eles foram substituídos pelas medidas provisórias. E a recepção deles no nosso ordenamento jurídico se deu com força de lei ordinária. Importante fazer essa introdução para que você conheça a recepção dessa norma no nosso ordenamento jurídico. Vamos analisar o artigo 1º do Decreto-Lei 2266 de 85. Artigo 1º. Fica criado no quadro de pessoal do Distrito Federal a carreira policial civil, composta de cargos de delegado de polícia,
médico legista, perito criminal, escrivão de polícia, agente de polícia, datiloscopista policial e agente penitenciário, conforme o anexo 1 deste decreto-lei, com os encargos previstos em legislação específica. Podemos observar pela leitura desse dispositivo que ele está desatualizado, que ele não tem mais aplicação no momento. Vamos observar como era e como ficou. Como era? Antigamente a gente tinha, quando da edição do decreto-lei, apenas uma carreira policial civil, que era composta dos seguintes cargos: delegado, médico legista, perito criminal, escrivão de polícia, agente de polícia, datiloscopista policial e agente penitenciário. Como é atualmente, desde a edição da Lei 9264 de 96, a carreira policial civil ela foi desmembrada em duas carreiras. Hoje a gente tem a carreira de delegado de polícia e hoje a gente tem a carreira de polícia civil. A carreira de delegado ela é constituída do cargo de delegado. A carreira de polícia civil ela é composta dos cargos de perito criminal, perito médico legista, agente de polícia, escrivão de polícia, papiloscopista policial e agente policial de custódia. Importante essa parte do nosso estudo para que você compreenda que o cargo de datiloscopista ele não existe mais. Esse cargo de datiloscopista ele se transformou no cargo de papiloscopista policial. E o cargo de agente penitenciário também não mais existe na PCDF. Hoje a gente tem o cargo de agente policial de custódia. Então, fique atento a essas primeiras diferenças, ao que era, ao que é atualmente. Antes a gente tinha uma única carreira, hoje a gente tem duas, carreira de delegado e carreira de polícia civil. E antes, todos os cargos da PCDF, de natureza policial, integravam a mesma carreira. Atualmente, não. Não temos mais o cargo de datiloscopista, que virou papiloscopista, e a gente não tem mais o cargo de agente penitenciário, que se transformou no cargo de agente policial de custódia. Cuidado com esse artigo 1º. Artigo 2º. As atuais classes integrantes das categorias funcionais do Grupo Polícia Civil do Distrito Federal, PC-200, existentes, ficam transformadas nas seguintes: segunda classe, primeira classe e classe especial. Podemos observar que esse dispositivo ele também foi atualizado, ele também foi aí revogado pela Lei 9264. Por quê? Como era? As classes eram segunda, primeira e especial. Então a gente tinha 3 classes compondo as carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal. Como é atualmente? Atualmente a gente tem a terceira classe, a segunda classe, a primeira classe e a classe especial, sendo que o ingresso na PCDF sempre vai se dar na terceira classe. Então a gente tem aí uma nova classe integrante das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, que é a terceira classe. O artigo 3º ele só serve para fins de leitura, mas dificilmente isso vai ser cobrado na sua prova. Vamos analisá-los. Os ocupantes dos cargos das atuais categorias funcionais do grupo PC-200 serão transpostos na forma do anexo 2 para a carreira que se refere ao artigo 1º deste decreto-lei. Parágrafo único. Ficam extintos os cargos das categorias designados pelos códigos PC-201, PC-202, PC-203, PC-204, PC-205, PC-206 e PC-207. Então aqui a gente fala de transposição e de extinção. A gente não precisa saber quais são esses códigos, quais são os cargos que integram esses códigos. Serve apenas para fim de leitura, é um artigo que você vai ler quando analisar a lei. O artigo 5º diz: a progressão funcional será feita na conformidade do que dispõe a Lei 5920, de 19 de setembro de 73, e o Decreto-Lei 1462, de 29 de abril de 1976, e suas modificações subsequentes. É importante que você saiba o que é essa lei
e o que é o decreto-lei apresentado pelo artigo 5º. A Lei 5.920, ela estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil do Distrito Federal e de suas autarquias e dá outras providências. Já o decreto-lei, ele reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis do Distrito Federal e dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências. É importante que você saiba que esse artigo 5º, ele também não tem mais aplicação. A Lei 9264, ela estabelece que o Poder Executivo vai dispor, mediante regulamento, sobre os requisitos e condições de progressão nos cargos das carreiras da PCDF. Então, atualmente, a progressão funcional na PCDF, ela não vai se dar de acordo com o que está previsto em lei e também em decreto-lei, mas sim de acordo com o que está previsto em regulamento. E esse regulamento a gente já tem, que é o decreto número 7652 de 2011. Esse decreto ele não está previsto no seu edital, então você não precisa estudá-lo, beleza? Essa parte do seu estudo ela é muito importante, porque a gente sempre é levado a acreditar que tudo que acontece no nosso ordenamento jurídico se dará por meio de lei, por parte do Poder Legislativo. Nesse caso, a progressão funcional, ela vai ser disposta por meio de regulamento. Esse regulamento é o Decreto 7652 de 2011. O artigo 6º, bastante importante, que tem toda a aplicação no momento, diz que não haverá transferência nem ascensão funcional para a carreira policial civil do Distrito Federal. Beleza? A transferência e a ascensão funcional são formas de provimento de cargo público. Elas estavam previstas lá na Lei 8.112 de 1990. Então, o Decreto-Lei 2266 de 1985, ele proíbe, não haverá, não pode ter transferência nem ascensão funcional na Polícia Civil do Distrito Federal. Uma pergunta importante é, a transferência e a ascensão funcional foram declaradas inconstitucionais? A resposta é positiva. Sim, foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a parte da Lei 8.112 de 1990, que falava sobre a transferência e sobre a ascensão, foram declarados inconstitucionais e eles não mais se aplicam. Beleza? É sempre importante que você conheça esses institutos, porque, embora tenham sido declarados inconstitucionais, eles foram cobrados em concursos posteriores a essa declaração de inconstitucionalidade. Então é importante que você saiba o que é transferência e o que é ascensão. Lembrando que essa ascensão você vai encontrar em algumas normas, ele sendo chamado como acesso. Significa praticamente a mesma coisa, beleza? Então essa transferência ela tem essa relação de horizontalidade. Já a ascensão funcional ela tem essa relação de verticalidade. Um exemplo de transferência é o escrivão de polícia, que integra a mesma carreira de papiloscopista, ele sair do cargo de escrivão e ser investido no cargo de papiloscopista, que tem o mesmo vencimento. Então, isso é um exemplo de transferência. É o escrivão que vai para o cargo de papiloscopista. Isso é inconstitucional. É necessário concurso público de provas ou de provas e títulos para que se ingresse no cargo de papiloscopista. E um exemplo de ascensão é o exemplo do escrivão que passa para o cargo de delegado, sem concurso público. Isso foi declarado inconstitucional. O delegado ele tem o salário superior e ele tem atribuições e responsabilidades de natureza superior. Então, a ascensão funcional é fazer com que esse escrivão passe a exercer o cargo de delegado, passe a integrar a carreira de delegado.
Isso tudo foi declarado inconstitucional e isso não pode acontecer. No passado, isso acontecia. Hoje, não mais. Beleza? Então, a transferência e a ascensão não podem ser utilizadas na PCDF e esses institutos foram declarados inconstitucionais. O artigo 7º ele diz: constitui requisito básico para a progressão à classe especial das categorias funcionais de nível superior e médio a conclusão com aproveitamento, respectivamente, do curso superior de polícia e curso especial de polícia. É importante mencionar que não existe categoria funcional de nível médio na PCDF. Não existe mais. Todas as categorias funcionais que exercem atividade policial são de nível superior. Então, apenas parte desse artigo 7º aí, ele não tem aplicação. É sim um requisito básico para que você venha a progredir nas carreiras da PCDF, o curso de formação. Então, se você está na terceira classe para progredir para a segunda classe, você vai passar por um curso de formação e assim sucessivamente. Contudo, não existe mais categoria de nível médio. Os cursos referidos nesse artigo destinam-se ao aperfeiçoamento dos servidores policiais civis que se encontrem no padrão final da primeira classe, das categorias funcionais de nível superior e médio, obedecido aos critérios estabelecidos nos referidos cursos, por ordem de antiguidade. Lembrando que as classes na PCDF, atualmente, elas não são divididas em padrões. Não há essa divisão, beleza? A gente tem a terceira classe, segunda classe, primeira classe e classe especial. Dentro dessas classes, a gente não tem a subdivisão por padrões. E o parágrafo 2º que diz: os atuais ocupantes da classe especial das categorias funcionais de nível superior e médio, lembrando que não temos mais esse nível médio, serão matriculados nos referidos cursos por ordem de antiguidade. Beleza? Então, pergunta importante: ainda existe categoria funcional de nível médio exercendo função policial na PCDF? Não há categoria de nível médio. E a segunda pergunta importante: atualmente é necessário curso de formação profissional para a progressão nas carreiras? A resposta é sim. Então, essa parte do dispositivo ela ainda continua com aplicação. Beleza? Então, dentro da PCDF, hoje a gente tem essas classes. A gente tem a terceira classe, que é onde vai se dar o seu ingresso na PCDF. Temos a segunda classe, a primeira classe e a classe especial. Da terceira classe para a segunda classe, você vai ficar 3 anos. É aquele período correspondente ao estágio probatório. Da segunda classe para a primeira classe, você vai ficar 5 anos. E da primeira classe para a classe especial, você vai ficar também 5 anos. Então, com 13 anos, respeitados os requisitos previstos no regulamento, você vai chegar no topo da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. O artigo 8º ele fala de uma indenização de habilitação policial civil que também não tem mais aplicação. Hoje a Polícia Civil do Distrito Federal não recebe mais por vencimento. A Polícia Civil recebe por subsídio, que é a parcela única de remuneração. Então podemos subentender que essa indenização de habilitação policial civil ela foi incorporada ao subsídio. Beleza? Hoje funciona da seguinte forma: você está fazendo o curso de formação para ingressar na segunda classe. Quando você passa para a segunda classe, você tem um aumento salarial. Quando você faz o curso da primeira classe, foi publicada a sua progressão, você tem um aumento salarial. Quando você faz o curso da classe especial, da mesma forma, foi publicada a sua progressão, você tem um aumento salarial. Então não há mais a incidência dessa indenização, mas é muito importante que você veja o que dispõe esse artigo, porque é muito comum em questões de provas de concursos públicos relacionados à legislação específica, a cobrança de institutos desatualizados, de institutos que não têm mais aplicação, de institutos revogados e de institutos declarados inconstitucionais.
Lembre-se que o examinador, aquele cara que faz as suas questões, ele não conhece a realidade do órgão na prática. Então, ele pega a norma ali e utiliza ela para fazer as suas questões. Beleza? Então, o artigo 8º diz: ao servidor que completar com aproveitamento os cursos de formação profissional e os mencionados no artigo precedente, realizados pela Academia de Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, será atribuída a indenização de habilitação policial civil, com os percentuais calculados sobre o vencimento básico correspondente na forma seguinte: 10% no curso de formação policial profissional, 20% no curso especial de polícia, 20% no curso superior de polícia. Na ocorrência de mais de um curso, será atribuída somente a indenização de maior valor percentual. E a indenização de habilitação policial civil será incorporada aos proventos da aposentadoria do servidor, e o policial civil que já tiver concluído os cursos de formação profissional e curso superior de polícia fará jus à indenização referida neste artigo. Beleza? Vamos ficar atento aos percentuais da indenização de habilitação policial civil. 10% no caso de curso de formação policial profissional, 20% no caso de curso especial de polícia, 20% no caso de curso superior de polícia. Fique atento a esses percentuais. Se a gente for errar, que seja pelo excesso, beleza? Vamos ter a informação para que, caso seja cobrado aí, o examinador cometa esse equívoco, você não seja surpreendido, beleza? Então, como ficará a indenização no caso de realização de mais de um curso? Então, suponhamos que o policial civil realize mais de um curso. Ele vai receber os dois percentuais? Não. Ele recebe apenas o percentual de menor valor? Não, isso não faz sentido. Ele recebe apenas o percentual de maior valor. E a indenização de habilitação policial civil será incorporada aos proventos da aposentadoria do servidor? Sim, será incorporado. A título de curiosidade, proventos é o valor recebido pelo inativo, ou seja, pelo aposentado ou pelo pensionista da PCDF. Beleza? O artigo 12, artigo importante para a sua prova. Esse dispositivo ele pode ser sim cobrado. Ele diz o seguinte: considerado o interesse da administração em aperfeiçoar o contingente de recursos humanos da Polícia Civil do Distrito Federal, o governador do Distrito Federal poderá autorizar, assegurados todos os direitos e vantagens, inclusive o tempo de serviço, o afastamento de funcionários para cursos de pós-graduação, especialização e extensão, no país ou no exterior. Com relação a esse artigo 12, é muito importante que você saiba que a autoridade competente para a autorização é o governador do Distrito Federal. Se a banca coloca na sua prova que é o presidente da República, você vai marcar que está errado. Se coloca que é o secretário de Segurança Pública, você vai marcar que está errado. Se coloca que é o diretor-geral da PCDF, você também vai marcar que o item está errado. A autoridade competente é o governador, beleza? Então, pode o governador do Distrito Federal, pode o governador autorizar assegurados todos os direitos e vantagens. Fique atento a isso aqui. No caso de autorização pelo chefe do Poder Executivo, todos os direitos e vantagens, incluindo o tempo de serviço, eles serão assegurados. Então, ele pode autorizar o afastamento de funcionários da PCDF para cursos de pós-graduação, especialização e extensão no país ou no exterior. E, atenção, essa autorização se dará considerando o interesse da administração em aperfeiçoar o contingente de recursos humanos da PCDF. Beleza? Essa autorização para a realização de curso de pós-graduação, especialização e extensão é
uma das partes mais importantes do Decreto-Lei número 2266 de 1985, beleza? Você também não pode se confundir com o seguinte: o Decreto-Lei, ele dispõe sobre a autorização para afastamento de servidores da PCDF para cursos de pós-graduação, especialização e extensão, no país ou no exterior. Você não pode confundir com a Lei 9264 de 96, que dispõe sobre a autorização para a cessão dos servidores da PCDF. A cessão também é uma forma de afastamento. Aqui a gente tem um afastamento para realização de curso no Brasil ou no estrangeiro, ou no exterior. Aqui a gente tem autorização para a cessão. A cessão é o afastamento do servidor para servir a outro órgão ou entidade. Beleza? Então não crie confusão na hora que vocês forem analisar essas duas normas. Beleza? É muito importante que você não crie essa confusão. Agora a gente vai fazer algumas questões para a gente aplicar o conhecimento que a gente adquiriu com a análise do Decreto-Lei. Primeira questão, lembrando que todos os itens são inéditos, todos os itens foram confeccionados por mim mesmo. Primeira questão diz: segundo o Decreto-Lei 2266 de 1985, a transferência e a ascensão funcional dos integrantes da carreira policial civil do Distrito Federal está condicionada a ato do governador. A gente sabe aí que essa primeira questão ela está errada. O item está incorreto. Não haverá. Com base no Decreto-Lei 2266, não haverá transferência e nem ascensão funcional. Beleza? Não haverá. Lembrando que esses institutos foram declarados inconstitucionais pelo STF. Segunda questão, faz parte da carreira policial civil do Distrito Federal, de acordo com o Decreto-Lei 2266 de 85, o cargo de médico legista. Essa questão ela está certa. É isso mesmo, beleza? O cargo de médico legista ele faz parte sim da carreira policial civil do Distrito Federal. Esse cargo de perito médico legista, ele também existe atualmente. Hoje, na Polícia Civil, a gente tem aí nos institutos médicos legais o perito médico legista. Beleza? Lembrando que o artigo 1º do Decreto-Lei 2266 ele foi revogado pela Lei 9264 de 96. No caso, o Decreto-Lei ele foi derrogado pela Lei 9264. O artigo 1º ele foi revogado. Ele foi revogado porque a gente teve uma reorganização na carreira policial civil. Hoje a gente não tem mais os cargos de datiloscopista e a gente não tem mais o cargo de agente penitenciário. Hoje a gente tem o cargo de papiloscopista e o cargo de agente policial de custódia. Beleza? Fique atento a isso aí, pode ser cobrado na sua prova, assim como foi cobrado no último concurso. Terceira questão diz: conforme disposição expressamente prevista no Decreto-Lei 2266 de 85, a indenização de habilitação policial civil não será incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor. Com base no que nós estudamos, a gente sabe que esse item está errado e a indenização ela será sim incorporada aos proventos da aposentadoria do servidor. Lembrando que hoje o policial civil recebe por subsídio, não há mais incidência da indenização de habilitação policial civil. Quarta questão, julgue o item seguinte de acordo com o Decreto-Lei 2266 de 1985. Considerado o interesse da administração em aperfeiçoar o contingente de recursos humanos da Polícia Civil do Distrito Federal, o Presidente da República poderá autorizar, assegurados todos os direitos e vantagens, inclusive o tempo de serviço, o afastamento de funcionários para cursos de pós-graduação, especialização e extensão no país ou no exterior. Com base em tudo que nós estudamos,
essa questão está errada. E eu peço uma atenção redobrada de você nesse tipo de questão. Questões que abordam autoridades competentes para praticar determinado ato devem ser lidas com muito cuidado. O presidente da República não é a autoridade competente para a autorização apresentada pelo item. A autoridade competente é o governador do Distrito Federal. Lembre-se que a gente está estudando para PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal. Essa instituição ela é subordinada ao governador do Distrito Federal. É o governador, a autoridade máxima aí, quando a gente fala de Polícia Civil do Distrito Federal. Presidente da República, a gente é levado a acreditar que ele pratica atos relacionados à PCDF pelo fato da Polícia Civil ser organizada e mantida pela União. Não é assim que funciona, beleza? É o governador quem pratica, via de regra, os atos relacionados à PCDF. A nossa quinta e última questão diz: de acordo com o Decreto-Lei 2266 de 1985, constitui requisito básico para a progressão à classe especial das categorias funcionais de nível superior a conclusão, com aproveitamento, respectivamente, do curso superior de polícia e curso especial de polícia. Essa questão ela está certa. É isso mesmo. É um item certo. A questão 5 está de acordo com o Decreto-Lei 2266 de 1985. Beleza? E esse requisito básico ele ainda continua em vigor. Para você progredir a qualquer uma das classes da Polícia Civil do Distrito Federal, é necessária a realização de curso de progressão funcional. Beleza, galera? Beleza, futuro policial civil do Distrito Federal? Isso é um dispositivo que realmente se aplica. Tem que fazer curso de progressão funcional para progredir nas carreiras da PCDF. Beleza? Segue na tela aí o gabarito das questões que foram resolvidas por nós. Eu gostaria de agradecer aí imensamente por você estar aqui comigo. Deixa aí o meu muito obrigado. Nós nos vemos na Polícia Civil do Distrito Federal. A gente vai trabalhar junto nessa porra. A gente ainda vai prender muito vagabundo. E nos vemos em breve.